Fala, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arena Esporte Clube Podcast. Eu sou o William Góes, a partir de agora você acompanha, tem muita resenha, muita história do futebol com a gente aqui. A gente vai trocar ideia, vai dar umas risadas. Quem já acompanhou outro episódio, se vocês não acompanhou nosso primeiro episódio, vai lá, acompanha com o Marcelinho Vercausen, foi espetacular. E hoje eu tenho certeza que vai ter mais histórias espetaculares. Né? Do meu lado, Douglão da Massa. Salve, 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 que nem diria Júlio Lemos. Salve, salve. Loucura, cara. Não fala do outro. Vamos para mais um episódio, né? Esperamos poder conhecer bastante o nosso convidado aí, dar bastante risada, trocar uma ideia legal. Muito prazer a todos. Sejam bem-vindos. É, isso aí. Já dá muita risada. Lucão! E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Reverendo, cara. Reverendo. Outra vez tu respeitou a minha autoridade eclesiástica. Ah, boa. Então vou manter o reverendo, então. Brincadeira. Show de bola. Gente, e nosso convidado mais que especial, ele que é escritor, jornalista, radialista, currículo extenso. Fabiano Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e ao Arena Esporte Clube Podcast. Legal, obrigado pelo convite, William, obrigado Douglas, obrigado Lucas, uma honra estar aqui com vocês, prestigiando esse trabalho tão legal, né, de comunicação e feliz de reencontrar o Douglas. A gente conversou há 8 anos, que loucura, hein? 8 anos, e cara. de novo aqui, que legal, uma honra estar aqui com vocês e poder contar histórias a gente já vai... do jornalismo. 8 anos atrás o homem era fininho, hein? Ai. Era fininho. Não começa. Gente, na época não tinha barba, continuo sem. Gente, a gente quer também agradecer demais a quem faz tudo isso aqui acontecer, né? Os nossos parceiros. Quero agradecer o Wellington lá do Hiperaçaí, grande Wellington, muito obrigado. Curte açaí, Douglas? Eu adoro. Dá pra perceber. Sensacional. Espetacular. Mas o homem tem uma granolinha. Não. Essa é diferenciada. 51985-168508 é o Wellington lá do Hiperaçaí, também o Nego Johnson, né? Se tu quer dar um tapa no teu visu lá. Dá um close ali no Lucas ali, ó, pra dar uma olhada. O homem sensacional. Tá bem cortadinho. Sensacional. Gustavo Lima da Deep Web. O homem corta cabelo, não faz um milagre também, né? Ele não troca de cara, né? Isso aí não tem como fazer. O Nego Johnson, 992466906, né? O pessoal da DLC Auto Center também, né? Deixar o carro bacana lá, deixar o carro igual do... Esses dias eu peguei uma carona com o Lucas. Espetacular. Emílio Anderson, parceirão nosso. Se quer deixar lá o teu carro top lá, tá com hein? algum problema lá, o pessoal Emílio Anderson, da número 995-12-1985, lembrando que todos os DDDs, se eu não falei ainda, são 51, e agora se tu quer ficar estiloso, ó, estiloso, top assim, ó. Estiloso que nem o Lucas. Nem o Fabiano. Mais ou menos. Pessoal da Black Stories, lá o Wagner, né? 990-136559. Também eles têm Instagram, né? Se quer acompanhar lá, aliás, todos eles têm. E o pessoal do grupo VPE, né? O Johnny lá. Às vezes o cara tá, né? Quer alugar um carrinho, o cara quer fazer um aplicativo, fazer uma renda extra. Fala com o Johnny, cara parceiraço lá, velho. Os carros do cara é top, mano. Às vezes acontece de tu bater o carro também, né? Às vezes tu é mais pra lá do que pra cá, né, Douglas? Aí tu fica sem carro, né? Quando tu conserta lá no pessoal da DS Auto Center, tu lá aluga o carro lá com o pessoal do grupo Tu VPE. que precisa, né, cara? Tá sempre batendo o carro, tá? Bastante. Precisa do DS e precisa do VPE, né, mano? Não, na verdade eu acho que eu preciso de todos, cara. Eu preciso me vestir melhor, eu preciso dar um tapa melhor no meu cabelo. Tu viu que tá saindo o corte do Gustavo Lima? Pois é, cara. Lá no Nego Johnson, eu gostei dessa tua franjinha que tu botou ali, né, cara? Lá anos 70, tipo Patrick Swayze. Tem que, né, ficar conforme o teu estilo, né, meu Deus. Então, o grupo VPE 985034521, esses são os nossos parceiros. Top. Muito obrigado.
Quem faz tudo isso acontecer, lembrando, segue os caras lá, procura os caras no Instagram, né? Pega o número, tá passando aí na tela também. Se tu perdeu, volta um pouquinho o vídeo, pega o número dos caras lá e dá um toque que é top demais. Fabiano Brasil. E aí, tia? Tu eu já te falei, né? Você é jornalista, escritor, radialista e um currículo extenso. Antes de ser jornalista, tu é escritor ou antes de ser escritor, tu é jornalista? Cara, eu acho que antes de tudo eu sou um comunicador. Acho que isso é o principal, né? E o comunicador, ele conta histórias, né? E acho que incutido, né, na vida. É até engraçado que nós tivemos o dia do jornalista, né, na semana passada. E no dia do jornalista eu falava que nada contra as faculdades, pelo amor de Deus, eu também fiz faculdade. Mas eu sempre disse que o jornalismo, ele é dom. Eu acho que as pessoas nascem já com isso, né? Eu acredito que cara, em primeiro lugar, eu sempre fui um comunicador que gosta de contar histórias. E isso veio desencadeando o resto. E hoje eu tenho, além, né, com muito orgulho, dizer que sou jornalista. Eu gosto de dizer que eu sou radialista primeiro. O rádio é a minha grande paixão. Começou no rádio, né? Comecei no rádio. E depois vieram as outras coisas e poucas delas foram planejadas, né? Tipo de escrever um livro, depois de hoje me tornar empresário na comunicação. Isso tudo veio depois. Né? Eu gosto de sempre dizer que a minha origem ela é a comunicação em si, né? Informar é muito bacana, tu contar a história é muito bacana. E a gente até conversava antes do programa, antes desse nosso bate-papo, que o mais legal é quando você, com essa sua missão de vida, o seu objetivo de vida, você consegue impactar as pessoas de alguma forma. E hoje eu vejo que isso vale muito a pena, né? Quando você consegue, com uma frase que você falou, né, com um sonho que você contou e realizou, você influenciar outras pessoas a buscarem aquilo que elas querem. E acho que esse é o grande diferencial que vai fazer com que a tua carreira ela prospere. É você fazer a diferença na vida de alguém de forma efetiva. E olha só, eu falei, me interrompam. Eu falei, eu já lembrei de outra questão. Boa. Que é interessante, que o legal é quando você faz algo, influencia diretamente, veio da minha transformação de carreira também, né? Em 2010 ou 2002? Não, foi 2010 eu saí da Rádio Guaíba, fui para Bandeirantes. Passei pela O Sul Grenal e fui para Bandeirantes. Mas em 2012, a minha carreira ela deu uma virada. Que eu deixei de acreditar no que eu fazia. E aí ali foi a virada de chave, onde eu via, né, por exemplo, o futebol. Eu adoro futebol, adoro assistir, jogar. Tento jogar. Né? Nós todos, na verdade, tentamos. Não tá sozinho, né? Mas eu parei de acreditar no que eu estava fazendo em relação ao futebol. Por exemplo, e o start veio numa entrevista lá em Barueri, o jogo do Internacional contra o Palmeiras, que o jogo acho que foi 2-0 pro Palmeiras, 2 gols do Marcos Assunção de falta, o goleiro do Inter era o Renan, me lembro bem disso. Boas lembranças do Renan. E o Renan é que tá fazendo agora o curso para técnico, né, lá no Rio de Janeiro, lá na CBF. Mas enfim, e alguém me soprou no retorno, eu falei, Brasil, pergunta pro Carvalho quem ele vai apoiar nas eleições. E aquilo entrou no meu ouvido, eu perguntaria, óbvio, né? A gente estava numa coletiva, né? Na época a coletiva era microfone na boca do cara ali, todo mundo em cima, né? E quando me fizeram essa orientação, que eu perguntaria, mas óbvio, o produtor tem que te lembrar, né? Às vezes ali na correria você não consegue. Eu comecei a pensar, cara, que diferença isso vai fazer na vida das pessoas em saber quem o Carvalho vai apoiar nas eleições, que no caso até foi meu amigo, Giovanni Luiz Carvalho, vai estar parceiro também, um grande cara. Mas eu não tô falando de pessoas, tô falando da situação. Uhum. Cara, aquilo caiu na minha cabeça, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes do brasileiro. O Milton Neves sempre fala isso. E eu comecei a me perguntar, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Comunicando, falando de futebol. O que vai mudar a vida de alguém, saber quem o Carvalho vai apoiar? E aquilo me deu um start, eu cheguei no hotel, liguei pro Luiz Carlos Rec, foi muito tempo morador aqui da região.
E falei, Rec, eu não quero mais, cara. Mas como assim? Não quero mais. E qual era a rádio que tu tava na época? Esse aí foi na Guaíba, 2010. Guaíba, Eu ainda sim. me mantive 2 anos depois desse start, né, dessa mudança. Uhum. Ainda fui pra Rádio O REC era o chefe de esportes na época. Esportes da Rádio Guaíba. Sim. E quando eu saí da Guaíba, eu fui para o Sul, a convite lá da Margiana Vargas, para começar o trabalho de criação da Grenal. O Sul virou Rádio Grenal. Aí estávamos lá, eu, o Lourenço Freitas, que até saiu do jornalismo esportivo. Depois aí vieram os outros que a gente foi trazendo, por exemplo, de estagiários, né? O Bruno Ravazoli, o Gutierrez Sanches, o César Fabres, todos eles passaram por testes comigo lá na Rádio Sul, que depois virou a Grenal. Uma semana, 2 antes de começar a Grenal, o Ribeiro e o Baldasso me chamaram na Band. Daí eu acabei indo para Bandeirantes. Eu fiquei 6 meses nessa passagem, né? A Band, a proposta era muito boa, tanto financeira quanto de visibilidade, e eu acabei indo. E depois que eu saí da Bandeirantes, que também houve um desgaste de eu não estar sempre viajando, não ver meu filho, né? Eu parei de render, e eu sempre conto, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, né? Eu não aguentava mais e a Band também acho que não me aguentava mais na época. A Band, digo, os gestores, né? A Band é uma casa que eu gosto muito né? Da Bandeirantes. Embora a minha casa profissional que eu mais tenho identificação é o Caldas Júnior, né? É a Rádio Guaíba. A rádio que eu mais trabalhei na minha carreira foi a Guaíba. E atualmente, né? E atualmente lá também, né? Mas o interessante é que não quero perder a história. Eu saí dessa criação da USU ali, né? A Margiana me deu essa oportunidade de, entre aspas, revelar vários dos caras que se confirmaram, né, no jornalismo. E depois também voltei para Grenal e fiquei mais uns 4, 5 meses trabalhando ali de segunda a sexta, mas daí depois começaram a pintar os trabalhos sábado e domingo, eu já não estava rendendo, não era o que eu queria, e houve essa virada de chave. Por quê? Aí eu volto para a questão inicial, né? Mas só para não perder o time, Fabiano, como é que foi essa experiência de trabalhar como repórter de campo, no caso, na época, e tu já virar um gestor, na época, para revelar novos repórteres e tudo mais, dentro de um projeto que logo depois viria a se vingar, que hoje é um canhão de rádio, né? Sim. Como que foi para ti essa... Sabe, sair da parte do campo para já chegar e... Não era bem gestor, eu era mais um apoio da Margiana na seleção desses caras que viriam para trabalhar 24 horas falando de futebol, né? Inicialmente era das 7 às 13 futebol, depois vinha notícias. E aí a gente foi aumentando, bom, agora vai até às 15, agora vai até às 18, até virar 24 horas de futebol com o Sul. E aí deu a virada pra Grenal, né? Mas eu não era gestor lá, mas eu era dá pra dizer que eu era o cara que selecionava junto com... Era o braço direito dela lá, tipo, esse cara vai, esse cara dá, era vai. Assim, ela me entregava o currículo, fulano vai entrar. O cara entrava no ar e fazia ao vivo já o teste. E aí eu botava, esse vai, esse não vai. Laura Becker também passou por lá também, eu que trouxe ela, aprovei ela no caso do estágio, né? Aí depois elas conversavam com a Margiana e a Margiana sacramentava. Mas, cara, a transformação, assim, eu acredito que isso é uma coisa, não é uma coisa que tu... Aí a gente vai falar de novo de dom, né? Foi uma coisa muito natural pra mim. Tipo, até o respeito pela minha carreira e pela história, isso já me deixou muito honrado. Então foi um processo que eu nem senti, pra te ser bem sincero. Fabiano, seleciona pra mim quem tu acha que vai render com a gente aqui e tal. E eu fui indo. E aí é a questão da empatia, né? Do improviso que o rádio exige, né? Então foi um processo bem natural. Não houve uma dificuldade, foi bem natural. Mas para concluir só em relação a essa questão, o que eu vejo assim é que a virada de chave se deu que eu tinha que de alguma forma, com aquilo que eu amo fazer, que é comunicar, impactar as pessoas de uma forma efetiva, mudar a vida das pessoas, ou dar uma informação que realmente ela, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui eu vou levar lá para minha casa, essa informação, esse conteúdo, né? E, cara, foi muito legal, que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos especializando em inteligência emocional, eu tinha também um desejo de cursar psicologia,
e não cursei, mas talvez um dia venha cursar, mas eu cheguei próximo disso com a inteligência emocional, né, com o estudo da programação neurolinguística, com o estudo do coaching, e aí houve aquele processo de banalização do coaching recentemente. O cara é coach do quê? Eu sou coach de vida, tá? Mas o que tu fez? Onde é que tu te formou? Não, eu vivi. Não é assim. Fiz o cursinho lá, paguei trintão lá pro cara lá. Porque é um processo, né? Tipo, o curso, o inicial que eu fiz foi um curso vivencial, eu era cursista. Só que o que fizeram comigo e com mais 100 pessoas foi muito impactante para mim, embora eu achasse que não precisasse de nenhum conhecimento de inteligência emocional, que era bem definido emocionalmente. Mas eu percebi que não, que muitas coisas eu havia me equivocado em função daquilo que eu não sabia. E aí eu quis aprender a fazer o que fizeram comigo. E aí a gente vai para um outro curso, que daí ele é mais longo. Aí são 3 ou 4 finais de semana, e assim, realmente é imersão mesmo. Tu entra na sexta-feira, sai só no domingo. Não bota o nariz para fora do hotel. A parte final foi aqui em Nova Santa Rita, num local ali, bem bacana. E depois o coaching, né? Que também o coaching eu fiz para minha vida. Eu precisava ter o coaching, o planejamento de que eu quero e como eu vou chegar lá. Então eu utilizei tudo isso para me preparar para uma gestão lá na frente. Eu já havia, logo depois, na verdade, veio a situação da Jovem Pan, né? Eu fui coordenador comercial de jornalismo aqui da Jovem Pan Grande Porto Alegre. Quando ela retornou, né, ela era da Rede Pampa, saiu, ficamos sem Jovem Pan aqui no Sul, e aí ela voltou pelo grupo RS Com, fui lá a convite do Alisson Campos, e acabei tendo essa experiência que foi muito legal, né, de coordenar uma equipe comercial, de coordenar uma equipe de jornalismo, aí sim gestão, e também muito natural, assim, e até hoje, onde aí eu tenho, né, o Paul Streaming, né, que completou agora dia 12 um ano no ar, 46 profissionais trabalhando, 26 programas, programação diária, das 10 da manhã às 10 da noite. E isso vem muito natural. É claro que com todo o conhecimento que a gente tem, né, de gestão de pessoas, de inteligência emocional, não tem nada que pague o dia a dia, né? O exercício real, né, de tudo acontecendo. Quando é que tu percebe, Fabiano, que... Porque assim... a gente até tava falando aqui fora do ar, na verdade, a gente veio conversando sobre isso, né? Que às vezes a gente faz tanta diferença na vida das pessoas e a gente nem se dá conta disso, né? Depois tu até tem uma história e tal, com livro, né? Aquela parada que daqui a pouco tu vai contar pra gente, já tô pedindo isso. Spoiler. Também tô ansioso pra gravar esse negócio aí, cara. Mas quando é que tu percebe, assim... quando é que tu, Fabiano, olha e diz assim, ó, cara, pra mim, porque no início, tu fazia comunicação, na verdade tu faz até hoje, primeiro por um desejo pessoal teu, né, por uma satisfação pessoal, porque tu gosta de comunicar, né, tanto que você já falou, ó, eu antes de jornalista ou escritor, eu sou comunicador, isso é muito legal. E detalhe, eu nunca me vi fazendo outra coisa, nunca. Pois é, e aí quando é que tu percebe assim, ó, cara, hoje eu faço, né, por uma questão profissional, financeira, que isso é normal, mas eu também, e a questão financeira, ela não é o único fruto. O outro fruto também é eu mudar, eu de certa forma impactar positivamente a vida de alguém. Quando é que tu percebeu isso? Cara, é interessante, né, porque a gente não tem noção, eu até falava isso pra vocês, a gente não tem noção do que a gente representa, né, até você se tornar um cara conhecido no rádio. E eu sempre gosto de brincar, né? Que eu era ninguém quando comecei. E hoje eu sou um ninguém conhecido, né? Mas, cara, é tão difícil a gente perceber, puxa, mas aquilo que eu falei lá impactou o cara e o cara mudou a vida dele. E depois, quando vocês quiserem, eu conto. Na verdade, esse foi um dos starts principais e foi o maior troféu que eu recebi na minha vida, que foi essa experiência que a gente já deu spoiler aí. Mas eu percebi, cara, quando o que eu comecei a falar dava repercussão na rua, né? E isso começou assim, de fato, quando a gente trabalhou na Rádio Metrô. Eu digo porque era um grupo... Canhão, né, cara? A Rádio Metrô FM era um fenômeno do samba, né? Do pagode. E nós montamos uma equipe lá, que tinha o Marco de Vargas, que agora narrou o Campeonato Carioca pela Record.
Acho que Paulista também, né? O Paulista, Narrava Casa da Libertadores. o Marco de Vargas, né? Rede, né? Na Fox, né? Aí tá narrador, cara. Mas era o Marco de Vargas, tinha o Carlos Vidal, tinha Chico Garcia, tinha Leonardo Oliveira, o Barbosa Júnior, que hoje é o coordenador da Grenal. Era uma seleção. Timaço. Era uma seleção. Bem Braulio. humilde, né? Era o Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro. Tinha o Odir Ferreira, o Odir que nunca tinha feito futebol, fez plantão e foi muito legal. O Zezé Maravilha, que hoje está na Caiçara, também era o nosso repórter de torcida. Talvez eu esteja esquecendo de alguém aqui. Mas, cara, na metrô, assim, eu vi que... Bom, agora a gente tá... Agora eu vou ficar conhecido, né? E é curioso que a metrô me proporcionou a maior vaia que eu tomei na minha vida. Opa! Que nós somos da Imperadores do Samba, tinha o link da metrô, né, com futebol, samba, futebol e tal. E a apresentação da equipe esportiva da metrô foi num show do Rodriguinho, dos Travessos, na Imperadores do Samba. Estourado. Uma sexta-feira à noite. Sim, era bombando, fã, bombando. Maravilha. Eu sorria que eu tô te filmando, né? Olha. Isso é quase um hino, né? Eu canto com a mão no peito. O pagodeiro curte, eu curto o pagodinho. Cara, e aí o seguinte, aí o Barbosa Júnior era o setorista do Inter, eu era o setorista do Grêmio, da metrô. E quando o pessoal foi chamar, vamos apresentar a equipe esportiva da Rádio Metrô, repórter do Internacional, Barbosa Júnior, aí o Barbosa... E o repórter do Grêmio, Fabiano Brasil. Imperadores. Todo mundo colorado. 90% colorado. Que loucura. É a maior vai da vida. Mas ali, cara, foi legal porque os jogadores os ouviam. E a Metrô foi a primeira rádio a fazer futebol no FM no estado do Rio Grande do Sul. E nós fizemos um Grenal no Beira-Rio. E segundo informações, eu não vi papel nenhum, mas a informação que veio é que nós tínhamos feito uma audiência dentro do estádio durante o Grenal, parelha com a Rádio Gaúcha. E ali, cara, foi o boom da história da Metrô. E dali começaram os caras a saírem para outras emissoras. No fim, o processo, eu acabei saindo um pouco antes. Eu, Barbosa, o Leonardo Oliveira, o Chico Garcia, o Chico saiu dali para Gaúcha. Eu, o Barbosa, o Léo Oliveira e mais uma turma saímos por algumas incompatibilidades na nova gestão, né, que assumiu a coordenação da equipe. E depois aí não durou, acho que mais 3 meses, acabou a equipe, infelizmente. E logo depois o Grupo RBS compra, né, a Liberdade e a Metrô para usar os dials para trazer tudo para o FM. Que aí veio a Gaúcha com 93.7 e o outro dial que era... Não, o da Liberdade foi vendido para a Rede Pampa, a rádio e o dial, mas a Metrô foi vendida para o Grupo RBS. Deixa eu largar uma bolinha nas costas. Só aquela bolinha nas costas famosa, aquela. Tu cobriu o Grêmio porque tu era muito profissional ou porque tu tinha alguma razão maior pra gostar de cobrir o Grêmio? Uma ligação. Não, foi... Um negócio meio familiar, assim. Tu sabe que eu não tenho problema pra falar sobre isso. Mas eu não vou dizer pra vocês que eu torcia pro São José ou pro Cruzeiro, porque eu não torcia. Quer dizer, torcia, mas não era meu time do coração. O Avenida de Santa Cruz, que eles falam aí, né? Eles falam que é a Avenida, Miguel pra mim. Abraço, Brito, sempre acompanha. Parceiro também, conheci o Brito. O Brito virou não um amigo de em casa, mas um cara que eu respeito muito. O Brito é mito no Rio Grande do Sul. É mito, cara. Lenda. É lenda. Lenda demais. Mas o... Trazer ele aqui uma hora dessa, sei lá. Dá uma sorte. Queremos você aqui. Gente boa demais, o Brito. Gente baita cara. Mas eu tinha e tenho um time que eu torço. Só que eu não falo o time que eu torço porque eu acho que não vai fazer diferença na vida de ninguém saber porque time eu torço. Por isso. Mas é um bairrismo nosso, né, cara? É um bairrismo nosso. Respeito todos que falaram, mas é que eu não tô mais trabalhando no futebol. Então, já passou a hora que eu pudesse dizer, olha, eu sou gremista. Então, não vou falar isso. Ninguém vai ouvir eu falar isso, porque eu não vou falar. Pelo menos por enquanto, eu acho que não. E acho que não vai fazer a menor diferença. Mas tu é gremista. Não, tu tá dizendo. Tu tá falando, não falei nada. Foi por isso que eu perguntei se era puro profissional, se tu gostava de cobrir o Grêmio mais do que o... Cara, na verdade, eu não me lembro por que eu fiquei com o Grêmio, né? Por exemplo, e vou falar mais, cara, assim, eu tenho os amigos que eu fiz, jogadores, técnicos e tal, todos eles eram dos 2 clubes, 2 times, e
Não tenho nenhum problema com um lado ou outro, sabe? Até hoje, assim, os gremistas acham que eu sou gremista, os colorados acham que eu sou colorado. Né? O meu filho, ele, por exemplo, ele foi colorado até o rebaixamento do Inter. Aí o Inter subiu, ele falou, papai, eu quero virar gremista. Virou gremista. Me perguntou o que eu achava. Eu, cara, tu faz o que tu quiser. Eu acho que... Eu acho que se quiser dormir em casa, né? Permanecer na família. Não, ele era colorado, cara. Eu levei ele no Beira-Rio, entrou lá com o Inter 2, 3 vezes. Quis virar gremista. Pô, cara, mas pô, tu foi no Beira-Rio, entrou com os caras lá. E ele era colorado chato ainda, com os gremistas da família. E agora vai virar gremista. Ele, pai, eu quero. Então tá, faz o que tu quiser. Vou te apoiar em qualquer decisão tua. E ele perguntou o que eu achava. Eu falei, não, tu decidi, tá decidido. Virou gremista. E pra mim tava bom quando ele era colorado e tá bom sendo gremista. Não muda nada. Não ia dormir em casa, mas... Ô, Fabiano, Vou deixar gravado essa partezinha que vai render um cortezinho bacana depois. Tá? Eu quero te perguntar ainda. Na verdade, a gente tem bastante coisa pra falar. Quero perguntar algumas coisas relacionadas a futebol, da tua experiência que tu teve. Mas ainda se tratando da questão de comunicação e de jornalismo, né? A gente tava falando fora do ar aqui que a tua primeira experiência foi em 1998. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco dessa transformação da comunicação que houve de lá, de 1998 para agora, assim. Porque eu, por exemplo, eu sou fruto do rádio também, de ouvir muito rádio, mas hoje a forma de se comunicar mudou bastante, né? Sim. Não só com a questão do streaming, mas o YouTube e outras plataformas também. E pra ti, assim, que viveu todo esse período, conviveu dentro desse período, como é que tu vê essa mudança, assim, essa, como é que eu posso dizer, essa modificação que teve na forma de se comunicar, assim, foi uma coisa que tu conseguiu assimilar bem pra ti? Tu teve uma certa dificuldade em algum momento de dizer assim, eu vou ter que me readequar nisso, porque eu acho que tô ficando pra trás em algum momento, ou pra ti foi uma coisa super natural, assim? Não, cara, foi natural, foi bem natural também. Eu sempre fui antenado, gosto muito de tecnologia, então o que eu acho bacana de contar é que eu vivi esse processo, né? Tipo, a minha geração foi a penúltima geração de repórteres que tinha aquela liberdade, por exemplo, de entrar em campo com Sim, o cabo lá correndo, e entrar no vestiário para entrevistar o cara sem roupa, que também não tinha a menor necessidade disso, né? Pra quem entrava no cara... Ouvi dizer o Marcinho que tava com caganeira, lembra? Lembra do Marcinho? O Cristiano Silva. Cara, aquilo foi muito lá. Não, cara, tipo, eu me lembro, até contando uma historinha rápida, um dia que eu não conseguia falar de rir, foi um momento em que eu tava no Morumbi, Inter e São Paulo, com Orestes de Andrade narrando o jogo. Galo, missioneiro. Vai! O Orestes, vale um parênteses aí, e o Orestes é um dos caras que eu mais adoro na vida, assim, cara, porque foi um pai que eu ganhei, assim, eu perdi meu pai muito cedo. E o Orestes foi o cara que eu acho que eu mais viajei com a dupla Grenal pela Guaíba. Até porque eu também trabalhei muito tempo na Guaíba no esporte. Uhum. Então, cara, era de seguido Orestes e Brasil nas viagens. E o Orestes é um baita cara, velho, um baita cara. Eu adoro ele na amigo narração, demais. meu. Adoro demais. E eu brinco com ele faz aniversário, né? Sensacional. Eu faço aniversário junto com ele, no dia 15 de fevereiro. E eu brinco que a minha mãe escolheu o dia porque era o dia do Orestes Andrade. Ele dá risada, né? Ele não vale nada, canalha. Garotinho. Mas o Orestes... Não, é bem assim. E, cara, o Orestes tem histórias maravilhosas também. Cara, eu convivi com caras, assim, que eu aprendi tanto, assim, por Orestes de Andrade, Haroldo Souza, Luiz Carlos Reck, Milton Ferretti Jung, Mário Mazeron, Bem assessorado. Amir Domingues. Cara, eu vi o Flávio Caras Gomes fazendo o programa ali do estúdio. Rogério Mendelski, o próprio Milton, nunca vou esquecer na vida, um dos meus primeiros setores. A minha estreia na Guaíba foi ao vivo chegada do Jorge Wagner. Uma das 50 chegadas do 2005, não foi? 2005. Uhum. Jorge Wagner. Batia a pauta, hein? Meu Deus. E aí, cara, o Jorge Wagner chegou e tava entrando na área e ele, repórter firme, repórter bom, muito bom, no Brasil, tá valendo. E aí, tipo, naquela semana eu fui fazer um setor no Grêmio, no Olímpico, e eu, cara, não lembro porque eu nem me toquei do que eu falei no ar, mas eu falei alguma coisa a nível. E aí acabou o boletim, intervalo, no primeiro bloco, então terceiro tempo, hoje ganhando o jogo.
toco o telefone do ramal do estúdio, era o Brasil, é o Milton. Seu Milton. Gol. É só uma consideração, a nível só do mar. Desligou. Pronto. Nunca mais eu errei, cara. A nível só do mar. O resto é em nível. Não se fala a nível é só do mar. Nunca mais esqueci disso. E, cara, um professor, assim, né? Infelizmente nos deixou precocemente aí. Mas o seu Milton era um baita professor. E, pô, Vinícius Sinotti, Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, Chapinha, um cara sensacional. E, cara, a viagem, o Edgar Schmidt, que foi um cara que me deu muita oportunidade junto com o REC, né? O Edgar era sensacional, né, cara? O Edgar era... Todos, pra gente que é eu pelo menos que consumi muito rádio, cara, ouvir esses nomes assim é nomes que faz parte da minha adolescência, da minha infância, entendeu? Tu começa a escutar assim, tu vê, cara, tu lembra de cada coisa, de situações. Pô, assim. Cláudio Cabral, né, cara? Cláudio Cabral, mas tu sabe por que a gente tem uma referência tão grande disso aí, cara? No meu ver, no caso, né? Na época, a gente era adolescente aí, vamos botar aí uns 15 anos atrás aí. Eu é recente. Tu é recente. Bom, tu já é essa nenezada nova aí, que já pegou tudo pronto, já, ó, filho, toma teu Premiere aqui, ó, olha teu Premierezinho. Ele é o cara que jogava o Play 2 botando o bonequinho lá, lembra? É o que botava o bonequinho. Pintava o cabelo. Hoje ele já joga Minecraft, é uma outra pegada. Cabelo no fim do ano. O que é Minecraft? É o PES do Play 1. Sabe o Play 1? Já jogou? Futebol no Play 1? Mas eu sou do tempo do Atari. O Atari. O Atari que era legal. Não, mas tu sabe que é o seguinte, ó. Por que a gente tem essas referências, cara? Porque antigamente, na nossa época, cara, tu tem um Premiere, cara. Olha o custo que era o cara ter um Premiere. Primeiro que na Globo se passava o jogo do Corinthians contra o Vasco no domingo às 4 da tarde. Pra tu ver o jogo do Inter, do Grêmio, tu cara tinha que ir num boteco, não sei aonde, pegar, consumir lá dentro, cara, não tinha um puto no bolso. Telefone, né? O que tu fazia? Tu ia pro rádio, cara. Tu ia pro rádio. E o rádio pra mim, o rádio pra mim fez uma diferença. Por exemplo, eu sou gremista, mas o rádio pra mim, ele foi extremamente importante, assim, pra mim como torcedor. Porque eu tenho, por exemplo, os meus pais, eles vêm de uma religião super conservadora, assim. Meus pais são evangélicos, mas de uma ala mais conservadora. Tem uma ala que é mais liberal, né? Tem uma ala mais conservadora. E nessa ala de ser mais conservadora, meu pai odeia futebol. Meu pai não gosta de futebol. Só que não bastasse não gostar de futebol, por uma questão religiosa, a gente não tinha televisão em casa. Então, o que aconteceu? Pra mim, o rádio, somado a outras coisas, mas especificamente o rádio... Era teu parceiro. Cara, era meu parceiro. Eu ligava ali no rádio e ficava ouvindo narração, Haroldo de Souza, escondido Pedro Ernesto, no banheiro, esses caras ouvindo assim, entendeu? Eu me lembro que 2005, na verdade eu me lembro de 2003. É uma das poucas lembranças que eu tenho, uma das lembranças mais antigas que eu tenho, assim, que o Grêmio escapou na última rodada. Um jogo, se eu não me engano, contra o Corinthians, no Olímpico, 3-1. Se eu não tô enganado, o resultado foi esse. O Grêmio escapa e depois, em 2004, o Grêmio cai, né? Perto da hora do culto, inclusive. E aí, tipo assim... pais se arrumando. E aí, tipo assim, cara... Então, tipo assim, isso aí ajudou muito o rádio. E eu tenho uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Eu assisto o jogo na televisão, mas eu escuto no rádio. Mesmo com delay. Então tu grita antes o gol. Não, eu grito antes. E eu já me habituei. Pra mim já virou algo que pra mim é natural. Eu escuto no rádio porque a emoção do rádio, cara. É uma geração que viveu com o rádio. Exatamente. Então, exatamente. Tu, Haroldo, João Garcia... Cara, isso é referência. JG hoje trabalha comigo, meu parceiro. É referência, tu entendeu? É referência pra uma geração aí dos 30, dos 25, 30, 35, 40 anos. É referência, é um... 45, vamos te incluir. É um painel acima, tu entendeu? É um stand. Eu tenho 45. É um stand diferente, tu entendeu? Cara, e assim, o que é legal, eu falava, né? A minha geração foi a última que entrou, né, em vestiário, a penúltima que entrou, teve mais uma ali, a do Perguntinha, né, do Rodrigo Oliveira, que aí é... Boa tarde. Boa tarde, Brasil. A Rádio Guaíba tem Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro, né? Mas acho que a do Rodrigo ainda pegou um pouquinho, né, essa de entrar em campo e tal, com o cabo, entrando no vestiário.
aquilo ali hoje não acontece, e a gente entende por que não acontece, né? Porque essa transformação que você questiona, ela fez com que mais pessoas tivessem mais espaço. Tipo, no início do projeto, quem é que viajava? Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, Bandeirantes e a Pampa. Depois a Pampa parou de viajar, ficou Band, Gaúcha e Guaíba. E aí tem uma coisa legal, cara, pra contar, assim, no fim eu ia contar a história do Orestes, me esqueci, mas depois eu volto. E, tipo, nas viagens, cara, todos nós, a gente fica junto o tempo inteiro. Treino junto, vai jantar. É todo mundo. E aí você passa a conviver com os caras de outras emissoras que você também tinha como fã, né? Você falava do início, né? A minha paixão pelo rádio, o meu pai era músico. E, infelizmente, faleceu muito cedo, com 47 anos. Meu pai tinha uma fita cassete com a música dele que ele queria levar na Farroupilha. Sérgio Zambiase. A Rádio Farroupilha era na João Pessoa. E quando eu entrei no estúdio, cara, eu tinha 6 anos, na mão do meu pai. Eu ouvi o Zambiase ali falando, gente, olha que barbaridade. Gente, troca o colchão d'água por vestido de noiva. Aquilo ali. Cara, eu olhei, pai, eu quero fazer isso aí. Cara, meu pai me deu um gravador com um microfonezinho fininho que tinha, né? E era meu brinquedo, cara. Eu fazia rádio em casa com 6 anos de idade. Ali começa a minha paixão pelo rádio. E uma situação assim que até eu conto, né? Eu não tive ajuda de ninguém para andar no rádio. Eu achei que o Zambiase iria me ajudar mais tarde depois. Cheguei a procurá-lo, me deu algumas dicas, mas não me ajudou. Tipo, vai lá que eu tô te indicando, que a gente sabe que isso facilita. Sim. Óbvio que isso facilita. Mas fui começar em 98 na Rádio PRTC, uma rádio comunitária, na Zona Sul de Porto Alegre, que não existe mais. Ela foi feita pelo Antônio Ilha, que hoje é o proprietário da Rádio Itapuã. E lá eu tinha um programa chamado Espaço Alternativo, né? No sábado à tarde. Mas ele era gravado em fitas VHS, só o áudio. E depois, quando eu entro, né, para o jornalismo esportivo, cara, meu tempo tu levava o gravador com fita, rebobinava para botar no ar. Entrava, tipo, eu me lembrei, dia desse eu estive no Rio de Janeiro, e eu fui no Rio e me lembrei que eu fui fazer uma cobertura de um treino do Grêmio no CT do Flamengo, na Gávea. E o boletim eu passava pelo orelhão. Eu e mais todos os outros colegas, cada um revezava o orelhão para entrar. Hoje a gente tem o celular, né, cara? Hoje, aliás, tem o WhatsApp, manda boletim, né, pelo WhatsApp. E, Fabiano, uma pergunta que eu queria te fazer em relação ao jornalismo, e até um pouco polêmica, mas já que tu falou desse gancho de como as coisas se modernizaram, né? A gente vê desse tempo todo como as coisas se modernizaram. Hoje existem várias web rádios, por exemplo, que entram diversas vezes no estádio e acompanham tudo, tirando os outros canais, né, de comunicação, enfim. Então, hoje... Só um parênteses, cara, eu falei das rádios, na época das viagens, viajava também, às vezes, da TV, né, sempre o repórter da Zero Hora também ia, do Correio do Povo, eram 7 ou 8 caras, assim, que viajavam. Era um número limitado de pessoas para passar informação, né? Exato. Ok. Hoje a gente tem um número muito maior de pessoas que passam informação. E hoje tem uma desvalorização, eu vejo isso, por exemplo, do profissional. Porque hoje o que acontece? Eu sou identificado com algum clube, por exemplo. Obviamente não estou falando de caras renomados como o Baldasso, o Alex Bagé, outras pessoas, né, que têm identificação com o clube. Mas hoje, por exemplo, eu sei me comunicar um pouquinho mais, tenho identificação com o clube, aí eu começo, sei lá, a fazer stories no Instagram. E aí eu vou lá e atingo determinado número de seguidores e eu posso espalhar qualquer coisa. Tanto que hoje existem várias fake news sobre várias coisas. Tu acha que essa modernização deixou até os profissionais um pouco menos sinceros? Porque eu vou te contextualizar. Tinha uma coisa que eu achava muito curiosa, por exemplo, agora na pandemia, não se podia coletiva de imprensa, pelas questões sanitárias, então eram gravadas as entrevistas. E aí eu percebi uma coisa acontecer muito com o Renato Portaluppi no Grêmio. Cada vez que o Grêmio perdia, ou quase todas as vezes que o Grêmio perdia, quem entrava fazendo a pergunta era alguém da imprensa do Grêmio. E o cara nunca perguntava, por exemplo, um fator da derrota por motivos óbvios. Então sempre atacava uma questão de arbitragem, ou sempre criava um pouco, né, uma certa cortina de fumaça nisso. Tu acha que isso, a longo prazo, primeiro, tu acha que isso existe, né? Isso acontece, tipo, deixou o profissional um pouco, né, menos sincero, e tu acha que isso a longo prazo vai atrapalhar ou vai prejudicar a maneira que a gente passa a informação no futebol? Porque isso já acontece, por exemplo, na política. Cara, eu vou te ser sincero.
eu sou sincero, né? Não que o profissional deixe de ser sincero, acho que existem bons profissionais e maus profissionais, em qualquer área. E o bom profissional vai continuar sendo sincero, vai continuar sendo verdadeiro no que ele faz. O que eu vejo é que essa, né, disseminação de informação, ela só redobra o trabalho do profissional. Do bom profissional. Porque, óbvio, hoje eu não trabalho mais no futebol cara, tenho ótimas lembranças. Às vezes dá uma saudade, mas é aquela saudade que dá e passa. Porque, sinceramente, eu não gostaria de hoje trabalhar mais no futebol, principalmente como repórter. Tanto é verdade, dia desses, o Carlos Guimarães, lá na Guaíba, falou: Brasil, quer comentar um jogo aí? Vai estar aqui? Vai estar Vai aqui o tá, Guimarães. vai. Cara, esse é o grande cara. E pode falar para ele o seguinte, cara: o Guimarães Ele sabe muito. é um cara que Nossa. eu admiro demais. Sou meu coordenador na Band, hoje ele é coordenador lá na Guaíba também. E é um cara que eu admiro muito pela sinceridade, que a gente falava agora, William. O Gui é um dos caras mais sinceros que eu já trabalhei, cara. Se tá bom, tá ruim, não tá, ele vai e fala. Não tem essa. Eles- Dei um meu abraço pra ele, embora eu vou ver ele daqui a pouco, amanhã. Eles têm um podcast aí top aí, que o pessoal tá fazendo um podcast top lá, ele, o JP, o Chuteira Jeremias Preta, né? Werneck, Aham. Chuteira Preta. E o Wagner, baita, Legal, baita legal. trabalho que os caras estão fazendo. O Gui é um baita cara. Mas enfim, o que eu tava dizendo? Era o que eu ia contar do Guimarães, que eu ia falar agora. Que ele te chamou pra fazer comentar Sim, futebol. ele brincou comigo, quer ser Sim. comentarista. Era o máximo que eu chegaria, mas, cara, hoje eu me acostumei nem eu me acostumei, eu me preparei e me organizei para não trabalhar mais sábado e domingo, porque é uma escravidão, né, cara? Trabalhar no futebol sábado e domingo. Repito, foi maravilhoso. Eu conheci vários lugares que eu jamais vou pisar de novo, graças ao futebol. Vamos lá, eu vou para Patos, na Paraíba, de novo? Não. Eu vou para La Paz? Não quero ir para La Paz. Santa Cruz da Sierra também não. Enfim, tem cidades que eu não quero voltar. Outras, a gente até tem, né? Tipo, escala no Rio, os caras brigavam a tapa. Mas qual foi a, tipo assim, qual foi a cidade que tu foi, assim, que tu disse, bah, cara, essa cidade aqui eu não quero voltar, assim? Cara, Patos, na Paraíba, de jeito nenhum. Não quero voltar. Muito quente. Cara, não é estrutura, assim, não. Foi a primeira vez na vida que eu vi cactos. Eu nunca vi cactos no sertão nordestino, né? Foi aquela viagem que o elenco do Inter veio com hepatite. Caraca. O Inter jogou contra o sim. Nacional de Patos e foi o jogo onde o Guinha Azul fez o primeiro gol dele com a camisa do Inter. Tchologuinho azul. O Tcholo Guinha Azul que tá abrindo agora. A época que o Inter não caía mais na primeira fase, né? Época boa. Bom, esse time Época aí, boa. Esse time aí tinha Fernandão, tinha o Wellington Monteiro, não tinha Guinha como. Azul, Que ano foi isso? Magrão. Lembra mais Cara, ou menos? 2000 e... Pro Inter não ter participado da Libertadores foi mais ou Deixa eu menos ver, velho. 2008, não Quem foi? viajou, tipo, o time que tava lá era eu e o Oreste Andrade pela Guaíba, Cristiano Silva pela Bandeirantes. Foi aquele jogo, foi a jornada onde o Cristiano colocou no ar na Band aquela chupa, chupa que é de uva. Tô ouvindo isso aqui, botou no ar na Band. Que a Band tinha isso, né, do Cristiano aí com o Daniel Sim. e tal. E depois eu acabei indo pra Bandeirantes também. Mas isso, cara, acho que foi 2008, 2009. Acho que foi 2008, mais ou menos. Com o Fernandão, ou antes até, 2007, 2017. Acho que foi 2008 porque o Inter 2008. joga a Sul-Americana, não foi pra Libertadores aquele ano. 2008? 2008 não é o Inter, não é o ano que o Inter joga pela Sul-Americana contra o Boca lá? Eu acho que foi acho que é esse ano, porque né? daí o Inter não vai pra Sul-Americana e aí os times que jogavam Libertadores na época não jogavam a Copa do Brasil. Como o Inter foi pra Sul-Americana, também jogou a Copa do Brasil. Eu acho que esse Inter, cara, eu não sei se não era o Tite, Era o Tite. acho que era o Tite, isso. Mas O o Tite Tite entra pra mim, depois, cara. Eu acho que antes do... 2009, né? O Tite foi campeão da Copa Sul-Americana com o Inter. Eu acho que antes dele, cara, foi alguém que não foi, se eu não me engano, acho que era o Pato, o Alexandre Pato, não, o Alexandre Galo, se eu não me engano. Pode ser o Eu Galo. acho que era o Galo que tava lá, se eu não me engano. Esse jogo, cara, assim, te respondendo, nós ficamos em Campina Grande e Patos ficava a 200 quilômetros de Campina Grande. E, cara, assim, ó, eu vi cactos, comida na rua, a cidade era tipo até o Nobrinho, né, que era assessor de imprensa, ele colocou no livro dele, e o Orestes também conta isso, né, que o Orestes falou, Brasil, como é que tá embaixo e tal, e aí eu falei, olha, baratas voando, mosquitos e tal,
E eu tô olhando aqui pro refletor, tem mais ou menos 2.600 mosquitos e mariposas. Pô, tinha mais que torcida, Daí ele, cara, então. mas tu contou os 2.600. ele coloca isso, né? Não sei se é num livro, num texto aí, que ele acabou contando essa história. Que foi lá, cara. Mas assim, é muita. Realmente, assim, uma cidade que, pra mim, não tem nenhum atrativo. E até parece que agora a cidade ganhou alguma notoriedade. Não tô lembrado pelo quê. Eu sei que eu li. Mas é um lugar que eu não vou voltar. Não quero voltar. E outra, La Paz, né, cara? La Paz é realmente a altitude, ela existe. Esse negócio de altitude é complicado. Tanto é verdade que eu me lembro que quando a gente subiu para descer, O Corinthians que sabe bem, hein? o Corinthians perdeu ontem, né? Tomou 2 do Always Red. Tinha um patrocinador dos absorventes lá, né? Always. Mas o cara, a gente sai de Santa Cruz de la Sierra para subir para La Paz, né? Santa Cruz de la Sierra está no nível do mar e La Paz fica a 4.200 metros. O aeroporto, a cidade fica a 3.800, parece, 3.600, coisa assim. E aí eu, cara, tô tranquilo, não vou sentir coisa nenhuma, bobagem esse negócio da altitude. E quando a gente desce do avião, era um avião fretado, né? Internacional, e a imprensa foi junto. O Fernandão tava na minha frente. E aí quando o Fernando falou, vamos lá então, vamos enfrentar a altitude. Quando tu olha na descida do alto lá, que é o aeroporto, tu já vê cadeiras de roda com tubos de oxigênio para quem passa mal. Ali tu já fica nervoso, né? E aí na minha frente, quando eu abro a porta que o Fernandão sai, o Fernandão dá uma balançada. Eu, cara, se o Fernandão, o condicionamento físico que ele tem, ele balançou, imagina eu. E o Fernandão era um baita de um cara, né? Um baita de um cara. E aí, cara, beleza, as primeiras horas tu vai bem, aí tomei o chá de coca lá, que parece que abre os broncos. Aí estávamos, eu estava falando da equipe primeiro lá de Patos, né? Isso. O Glauco Pazza, tava acho que era o Daniel Musa, Cristiano Silva, não lembro quem que tava pela Gaúcha, cara. Acho que era o Felipe Gamba. Acho que era o Gamba que tava pela Gaúcha. Mas assim, foi uma viagem que tinha uma equipe muito legal e a gente fez todos os locamentos juntos, né? Hoje eu posso contar, né? Pagar, cada um pagar, não, dividia uma van e ia todo mundo junto. Ia voltar todo mundo junto. E aí depois a notinha rolava, né? Padrão. E eu imagino a quantidade de histórias. Nossa, cara, tem muita história. Recentemente teve com o Chico Garcia, né? Eu tive segunda-feira, foi dia 4. Eu estive lá estava em São Paulo e a gente almoçamos juntos lá, eu, o Chico e o Felipe Vieira, né? Que estão lá na Bandeirantes. E legal, cara, assim, eu gosto muito da Band, como eu vou falar pra vocês, né? A gente se reuniu lá, conversou um pouquinho, lembramos algumas histórias. O Chico é um grande amigo, né? A gente conversou junto e é legal, tanto o Chico quanto o Felipe recentemente esteve até no Faustão lá, né? Apresenta todo dia o Jornal da Noite em rede nacional, e o Chico, de sucesso, né? Jogo aberto. No Jogo Aberto. Jogo Aberto, sucesso. E aí foi logo depois, inclusive o Chico saiu do ar, e a gente foi almoçar lá na Band mesmo. E o Chico, eu acho legal, assim, que o Chico hoje alcançou uma expressão nacional e ele não esquece da raiz dele, né? Curiosamente hoje, cara, ainda, eu falei com ele agora há pouco, porque veio uma lembrança para mim de uma foto, vou mostrar para vocês aqui, de uma foto do tempo da Bandeirantes, eu, ele e a Tainá estávamos nós três na bancada do Jogo Aberto do Rio Grande do Sul, Jogo Aberto RS. E aí aqui tá, vocês olharem aí. E o Chico é um grande cara, cara. O Chico é Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo aí, se você consegue. Tu consegue botar ela de lado aqui? Põe na câmera. Como é que faz aqui, ô, produção? Ali, ó. Na câmera central. Câmera central ali, ó. Vai virar essa foto aqui, deixa eu ver se eu consigo. Se tu virar, aqui, o pessoal já disse que dá. Deixa eu só ver se eu consigo girar, tá aqui. Ó. Assim. Na câmera central. Na central aqui, ó. Aqui na central. Aí o tempo da Bandeirantes era o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto estava apresentando, eu, o Chico e a Tainá. Tainá Espinosa, tá na... tá. ESPN, isso, eu acho que é... Esse dia eu vi num lugar e... Obrigado. Uma lembrança bacana e eu mandei pro Chico, eu botei aqui, ó, meu... Que baita lembrança, ele, demais aqui. E o Chico um grande amigo também. Eu quero te perguntar, agora... Eu não sei se eu te respondi, mas eu acredito que sim, né? Sim. Eu quero dizer, cara, eu me orgulho muito disso, sabe? De ter passado desse processo, eu falava antes.
de lá do toca-fita, né? De gravar no toca-fita. Eu tenho uma foto entrevistando o Djavan no toca-fita. Eu vi a foto no teu Instagram. Muito legal. Muito legal aquela foto ali, porque ela mostra como... E, cara, não tô falando de tanto tempo. Eu só fã de Djavan. Eu tô falando de 2007, cara. 2007 foi isso aí. Foi logo que eu comecei a apresentar o programa da Sete, da Guaíba. E o Espaço... O Sérgio Couto fez o programa da Sete, o Sérgio saiu, eu acabei entrando no lugar dele no programa da Sete e liberei o Sábado Total, que eu apresentava, pra Ellen Brown. A Ellen pegou o Sábado Total e eu fui pro programa da Sete. Eu quero te perguntar rapidinho, só com relação a uma questão mais agora partindo para um lado mais da atualidade agora do que tá rolando aí. Eu vi hoje nas redes sociais, se eu não me engano foi o jornal Marca. Marca é da Espanha, né? Marca é da Espanha. Que a CBF ofereceu 12 milhões de euros anuais para Pep Guardiola assumir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo. O que tu acha disso? Tu acha que é uma boa? Cara, até eu falei fora do ar isso Sim. também, né? Óbvio, eu não vou aqui dizer que o Guardiola não é um bom técnico. Ele pega os times com grandes atletas e faz o time jogar. A gente já viu inúmeros exemplos de times que tinham grandes jogadores e esses caras não conseguiram jogar junto, né? Por exemplo, vamos lá, o Flamengo lá era Edmundo, Romário e Bebeto, não era? Eu acho que era isso. Sávio, Edmundo, 97? Não deu certo. Enfim, e vários outros elencos assim, né, com grandes jogadores que acabaram dando certo. O Guardiola consegue fazer isso. Cara, qualquer time do mundo, seleção do mundo, eu acredito, eu gostaria de ter o Guardiola. Mas para o futebol brasileiro, eu acredito que é assinar uma certificação de que nós falimos em técnicos. Atestado de incompetência. Atestado de incompetência de formação de técnicos. E acredito que nós temos bons técnicos para ocupar esse cargo, né? O Tite vai deixar aí depois do final do ano, né? Depois da Copa ele já disse que não fica. Parece que vai treinar o Manchester City. Vi algumas aqui já. Cara, eu ouvi falar no Arsenal, que ele estaria, que ele estaria mais ou menos. Futebol inglês. Eu vi, parece que o que ele falou, ele meio que rebateu essa ideia aí, por causa que o Arteta tava bem lá e tal. Mas aquele negócio pra não desprestigiar o cara que tá lá, pode né? ser. Não vai falar. Respeito profissional, né? Quando tiver treinador, ele não vai falar. Mas parece que é a tendência. Enfim, eu acredito que é assinar um atestado de incompetência de dar uma oportunidade para o técnico brasileiro. E nós temos excelentes técnicos no Brasil, né? Tem vários caras, e tem um cara que eu admiro demais e que ainda esteve já em um destaque, mas que não teve ainda assim a grande equipe para comandar. E que é um excepcional técnico, e não é porque é meu amigo, que é o Lisca. Acho que o Lisca ele amadureceu muito com o tempo, sofreu muito com a coisa do doido, né? Mas é um baita profissional, um estudioso. Um baita trabalho no América. Eu gosto dele demais, cara. Ele entende, queria ele na cara, de dupla, futebol. tanto num quanto o outro. E começando o trabalho, né? Ele já trabalhou nos dois lados. Exatamente. E eu me lembro que eu conversei com o Lisca um pouquinho ali depois da troca do Mancini, ali do Renato, foi do Renato pro Mancini, e que se cogitou, né? Aliás, foi do Renato. Renato pro Filipão pro Mancini, né? Foi Renato, daí depois saiu o Renato, veio o Thiago Nunes. Thiago Nunes primeiro. Depois do Thiago Nunes, aí cara, veio. Desde o Thiago Nunes já era pra ter sido o Lisca. Só que o Lisca tava na América, tava bem, não sairia, depois acabou indo pro Vasco, não deu certo. Mas eu vi um podcast dele falando que a família dele pediu pra não. Sim, pediu pra não assumir. Pra ele não assumir. É isso que eu ia chegar aí. Ele, cara, mas lá, quando faltavam 13 jogos pro Grêmio cair, se tivessem convidado, ele teria ido. Ele teria ido. Mas depois não. Depois não. E eu tenho certeza, óbvio, futebol não dá pra ter certeza, mas que eu não sei se o Grêmio não cairia, mas que ele teria feito um trabalho melhor do que foi feito, com certeza. Com certeza. Ei, Fabiano, assim, ó, a gente tem assunto pra 2, 3 dias aqui, cara. Vamos Ainda falar. mais 24 anos de carreira não é. Na verdade, a gente espera te receber de novo aqui pra poder Vamos fazer uma estender web esse assunto. série. Boa. Mas assim, ó, pra gente já finalizar. Sério? Mas já? eu queria. Mas eu não falei nada, cara. Esse tempo se estourando. verdade. Não, e a gente tem muita coisa que eu queria te perguntar, cara. Pô, não contei nada. Não. Muita coisa. Eu queria ouvir, até porque, como o Góes tinha comentado, também escritor, tens já alguns livros já lançados. 4, se não me engano, né? 4. Mais 2 pra É. te poder lançar. Na verdade, tem 3 para lançar, cara. Eu tenho o primeiro livro foi em 2000, né? O Memórias, Crônicas, Poesias. E até o Baldasso brincava comigo. O que tu quer com memória com 23 anos? Tu tem memória do quê? Eu, cara, tenho história. Eu ouvi muita história.
E aí eu vou só voltar um pouquinho para te contar outra que tu me pedistes aqui, que é... Eu trabalhei 2 anos no Hospital São Lucas da PUC, né, em Porto Alegre. Eu era administrativo noturno, né? Trabalhava 12 por 36. Lá trabalhava, por exemplo, e nem sonhava em ser jornalista, a Luciana Echevarria, que foi chefe de reportagem da Record por quase 20 anos, e hoje é minha parceira lá no Pô Streaming. E lá eu não estava no rádio ainda, né? Graças a eu ter entrado na PUC em 97, é que eu consegui estudar rádio, jornalismo, antes eu ainda fazia administração ao mesmo tempo, para poder realizar meu sonho de trabalhar com rádio e televisão, que foram interrompidos quando meu pai faleceu, né, quando eu tinha 15 anos. E lá, cara, entre as minhas atividades, eu fazia o controle da locomoção do transporte interno de pacientes para exames. E esse transporte era feito através de um walk-talk. Então eu tinha e tinha mais uns 6 espalhados pelo hospital. Na madrugada, quando as coisas se acalmavam, tipo, era meia-noite e parava o transporte. Aí o pessoal vai dormir, né? Só numa eventualidade, precisa de um raio-x de emergência, uma eco, sei lá o que, eles iriam. E aí eu pegava os walk-talks e fazia rádio. Os caras ligavam nos setores e eu inventava história lá, manifestações, greves. E aí a gurizada dava risada, né? E a Luciane lembra disso, lembrou dia desses, uma reunião nossa. Ele, eu lembro quando antes de entrar, tudo a gente fazia rádio através de walk-talk. Era uma loucura, né? Sem limites. Cara, era muito engraçado. E era muito bacana. Tive um programa chamado Sem Limites também. Olha aí, ó. Só. Era o Sem Limites, né? O numeral Sem Limites. Mas a questão do livro, né? Na verdade, eu tava finalizando ali a pergunta. Qual dos livros teu que foi o que mais te marcou, né? E se tu tem alguma história em relação a esse livro? Assim, é que o Memórias, Crônicas e Poesias foram escritos no hospital. Na madrugada eu escrevi o livro baseado em histórias que eu vivi, embora a pouca idade, e também do que eu ouvia do pessoal que trabalhava lá, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos. Eu escrevi um livro que tinha lá poesias, tinha crônicas e tal. Eu sempre gostava de ouvir de manhã o Cândido Norberto, o Santana, lá com o Mendelski, ainda na Gaúcha. Depois eu tive a honra de trabalhar com ele na Guaíba. E 2 curiosidades, né? O Mendelski eu tinha, sei lá, acho que umas 13, 14 anos. Eu encontrei ele uma vez no antigo supermercado Real, lá da Venceslau Escobar, que não existe mais. E eu falei pro Mendelski que eu era fã dele e que um dia eu trabalharia com ele. E trabalhei depois na Guaíba, né? E outro cara que também me deu muitos conselhos, e eu também aí tinha 15 para 16 anos, foi o Paulo Mesquita, que acabou falecendo há pouco tempo também, mas que tinha... Ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele, Fabiano, tem que ter uma coisa no dia que tu entrar pro rádio. Tu tem que ter a tua personalidade a ponto da pessoa ligar o rádio, te ouvir e saber que é tu sem tu falar teu nome. E eu sempre procurei fazer isso. E procurei fazer isso em toda a minha carreira com uma questão, né? Com uma característica que eu acho que ela é bem evidente. O Fabiano que conversou contigo fora do ar é o mesmo que está falando agora, é o mesmo que vai falar na Guaíba às 10 da noite. Eu não nem claro que tu imposta um pouquinho a voz para falar, mas tu vai me ouvir conversando contigo e vai me ouvir no ar, eu sou o mesmo, né? E realmente é uma característica. A gente sabe que realmente uma coisa é tu falar agora frente à câmera em áudio, outra coisa é a gente que tá convivendo pouco, mas né, e saber que realmente tu é uma grande pessoa. Eu acho que isso é o mais bacana, assim, de tu ter a tua personalidade. Mas aí lá no Adventista foi onde eu estudei no colégio, onde eu também era locutor de tudo. Festa junina, tudo eu era o locutor lá. Eu nunca esqueço do Correio do Amor, eu falava de fulano pra fulana, papapá. Isso aí nunca deu certo pra mim, cara. No caso, ser locutor, não Correio do Amor. Não, cara, o locutor, o locutor também, antes nós tínhamos, né, a gente falava da tecnologia. Pô, como é que deve ser o cara lá, né? O locutor. Hoje as pessoas olham e na hora que é feio. Não adianta querer enganar. Não, tipo, a rádio, ela meio... pra mim, ela criava, tipo assim, eu ficava ouvindo a voz da pessoa e imaginando. Será que esse cara é magro? Será que esse cara é gordo? Será que esse cara é alto? Como é que esse cara é? Eu brinco com o Arlindo Stassi, né? Eu achei que o Arlindo era bonito. Eu ouvi os caras falar, o Lucianinho. Eu disse, Lucianinho, o cara deve ser baixinho.
Pô, Luciano Péricles, gigante, cara. Era gigante. Lucianinho. Cara, eu e o Lucianinho, a gente fazia torcida juntos, eu pela Guaíba e ele pela Gaúcha. Mas, cara, uma situação assim também, eu sei que não tô te respondendo ainda, mas vou te responder. Essa questão, né, do rádio, eu me lembro que eu tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, e eu ouvia no rádio, né? Ouvi uma vez um jogo na Gaúcha, e o Macedo, né, o Macedo falando, estamos aqui na Boca do Lobo, vamos até o vestiário, e aí, pô, mas olha só, puxa, eu fiquei com os pés molhados. Tem água pela altura da canela aqui no vestiário da Boca do Lobo, que absurdo isso. Que barbaridade. Não, cara, o cara pode estar mentindo, isso não pode ser verdade. E ele falando isso ao vivo, né? E, opa, deu choque aqui o cabo. Não sei o que. Tá, né, cara? Eu nunca mais esqueci daquilo. E ficava, a grande paixão do rádio é essa, né? Tu vais fazer com que a pessoa crie na cabeça dela o que tu tá contando. Isso. Então, isso do rádio é o mais fascinante, né? E eu sempre me coloco nesse lugar, enquanto repórter, eu sempre me colocava nessa situação. Como é que eu gostaria de descrever assim para mim uma cena que eu não tô vendo? Cara, e anos depois eu fui na Boca do Lobo, fui entrar no vestiário, e estava com água pela canela. Eu tomei choque. Lá em Erechim eu dei um choque no... Cara, também querido demais. Não foi no Lazier? Não, foi no Caio Júnior. O Caio Júnior e eu e o Serra. Rafael Serra e o Caio Júnior. A gente, numa coletiva lá, eu fui botar o microfone e o pé tava molhado com o fio, pá, deu choque em nós três. Mas enfim, essa coisa, cara, esse pra mim é o grande segredo do bom repórter. É o cara descrever exatamente aquilo que tá acontecendo a ponto de tu criar a cena real. Né? Tu tá vendo na televisão e ouvindo no rádio, pô, o cara tá falando exatamente o que tá acontecendo. E por isso que eu acho que o jornalista esportivo ele tá pronto para qualquer outra coisa. Porque até eu falava isso no dia do jornalista, num bate-papo aí. Cara, tu chega no estádio, tu tem o roteiro inicial da jornada. O resto tu não tem nada, tu vai contar o que tu tá vendo. Não adianta tu ter script. Tu vai contar o que tu tá vendo. E aí, eu também pensava muito, como é que eu vou descrever pro cara um lance de pênalti que quase foi ou não foi? Essa era uma coisa que eu sempre me preocupava. Como é que foi a jogada? Né? Aí, algumas coisas tu aprende, né? Por exemplo, foi pênalti ou não foi? Cara, se o jogador não reclamou, não é. Essa é a primeira questão que se ele reclamou, tu tem que dar uma olhada com mais atenção, né? Mas geralmente atrás da goleira, nós tínhamos a dimensão, né, exata do que estava acontecendo, de afirmar se era ou não era. Não tinha VAR, não tinha nada, os caras meteram a mão na dupla Grenal várias vezes. Mas enfim. E eu sempre brincava o seguinte, uns amigos meus falavam, eu falava, em Grenais, principalmente decisivos, aí eles vinham, Fabiano, não vou falar o time que eu torcia, tá? Ou que eu torço. Fabiano, Grenal. Se quem ganhar é campeão da Libertadores. Tu tá atrás da goleira. 47 minutos do segundo tempo. Cruzamento na área do time contra o teu, do que tu torce. Tu tá atrás da goleira do time que tá atacando. E aí, cruzamento na área, o goleiro subiu para cabecear também, para tentar fazer o gol. E o goleiro do teu time defende, lança pro meio campo, o atacante chuta, a bola tá entrando devagarinho, tu tá atrás da goleira. Teu time vai ser campeão da Libertadores, vai pro Mundial, ganhando o Grenal, no caso. Tu entraria pra chutar a bola? Claro que não. Como assim, cara? Imagina. Que doideira. Que nem um massagista daquele time, você já viu os vídeos? Sim, já aconteceu. Agora, o repórter nunca mais entra no estádio, os caras têm que mudar de país. Né? Imagina. Ainda mais aqui, né? É uma situação totalmente hipotética, mas imagina, cara. Não, mas... A bola tá entrando devagarinho, e tu olha assim, ó. Cara, se eu der 10 passos e chutar a bola, acabou. Não. É nosso. E não é gol. É nosso. É nosso. Sim, seria ídolo da torcida. Mas tu sabe que às vezes eu tenho a impressão que tem uns jogadores que eles são outras profissões e não jogadores. E eles estão dentro do campo. Mas, cara, sobre os livros, né? Então veio Memória dos Contos Poesias, depois veio Fábrica de Sonhos, que foi meu segundo livro, aí teve um hiato de 16 anos de um livro para o outro, foi bastante tempo sem escrever. Depois aí vieram vários, aí veio Pensamentos Óbvios, veio O Amor que Eu Nunca Sonhei, e já estão prontos, mas não lançados, o Saiba Como Vender Até a Sua Mãe, o Tal Pai, Tal Filho Será, que eu estou fazendo com o meu filho, e A Casa da Esquina. A Casa da Esquina é um romance também, né? Conta uma história de uma casa que eu vivi muitos anos da minha vida com a minha família, que foram os melhores momentos da minha vida ali, da infância, adolescência, tem muita história para contar.
E o livro que mais marcou, cara, assim, sempre o último que a gente mais dá atenção, né? Mas o que me levou mais longe dentro do meu propósito de vida foi o Fábrica de Sonhos. O que aconteceu é o seguinte, eu fui autografar na Feira do Livro de Porto Alegre, e quando a gente vai autografar na Feira do Livro de Porto Alegre, você tem que doar 10 livros para entidades, para a Câmara do Livro, e a Câmara do Livro vai distribuir para bibliotecas públicas, enfim. E, cara, aí essa história é bastante curiosa, tá? Porque a gente tem dias bons, dias ruins. E eu sou um cara que eu sempre fui vendedor, eu sou jornalista empreendedor. E, cara, teve uma semana assim que nada tava dando certo. A correria, lutando, e teve uma mulher que marcou uma reunião comigo. Eu tava sem carro, aconteceram coisas na minha vida, e eu tive que vender o carro, tava andando a pé. E eu peguei 2 ônibus pra ir na reunião, trabalhão pra chegar lá. Cheguei lá, vou usar um termo aqui. Pode A falar. mulher cagou pra mim, velho. Ah, tá, não, tu vê, isso aqui tá, vou ir falando isso aqui e tal, tchau. 5 minutos. Cara, eu fiquei triste, sabe? Cara, vale a pena tudo isso que eu tô fazendo. Pô, trabalho sério, agora pô, a mulher cagou pra mim aqui. Pior sensação que tem, né, pro cara que vê. Eu já trabalhei com venda, sei como é que é. Cara, é assim, ó, é chato, sabe? E, cara, e mal ou bem eu já era o Fabiano Brasil, que passou pela Guaíba e tal. Eu tô falando de 2000 e... Isso foi, cara, final de 19. Recente. Final de 19, foi isso. E, cara, eu aí parei e fiquei pensando, o que eu faço na minha vida, né, cara? E triste. Toco meu telefone, um amigo meu. Ele, cara, olha só, aconteceu uma coisa. Chegou uma... Ele é dono de uma veterinária, o William, um abraço ao alemão. E que me patrocinou no livro Fábrica de Sonhos, foi um dos patrocinadores. Meu livro, cara, tinha 20 patrocinadores. Eu peguei um pouquinho de cada um e a gente foi indo. E aí, cara, ele, olha só, teve aqui uma cliente que ela quer falar contigo. Ela é assistente social da fase POA 1 aqui em Porto Alegre. E ela disse que o teu livro tá lá. E que os menores começaram a ler. E o teu livro foi lido por mais de 100 menores, né? E ela quer falar contigo. Eu, cara, pô, que legal. Mas, tipo, eu não tomei muita dimensão, tá? Pode dar o telefone. Beleza. Cara, deu 3 minutos e ela me ligou. E ela começou a contar, Fabiano, eu sou uma fulana de tal, a gente não pode falar o nome das pessoas que trabalham lá. O nome é fulana de tal. Ela virou uma grande amiga, a MR. Só posso falar as iniciais. Ela pegou, Fabiano, teu livro, eu sou assistente social da fase, e o teu livro está na biblioteca da fase. E aí eu não conseguia, como é que o livro foi parar lá? Foi pela Câmara do Livro. E teve um menor que leu, ele indicou para outro, indicou para outro. Isso nunca aconteceu na fase. Primeira vez que isso acontece na fase. Começaram a tirar cópia do teu livro para lerem ao mesmo tempo. E o teu livro foi lido por mais de 100 e poucos menores. E no final do ano eles podem escolher alguém para vir na fase para conhecê-los, para palestrar, enfim. E o teu livro o teu nome foi escolhido por eles, e eles foram atrás, pesquisaram a tua vida, viram quem tu és, sabem que tu é gaúcho, sabem que tu é porto-alegrense. Eu peguei o livro, porque eu fiquei curioso, que livro é esse que tá todo mundo lendo, li o livro, e vi que o patrocinador era a Clínica Veterinária Quatro Patas, onde eu levo o meu animal de estimação, e o Wilson me deu teu telefone, e os menores querem te conhecer. Cara, isso foi tipo assim, dia 16, 17 de dezembro daquele ano, de 19. Daí eles querem te conhecer. Quando é que tu topas vir aqui? Eu, pô, claro que eu vou, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, até então eu não tinha noção do que era a coisa. Vou sim, vamos marcar a data, vamos 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2020 eu vou dar a palestra. Fui lá. Dia 9 de janeiro fui lá. Fui pra dar uma palestra. Cara, quando eu chego lá, tem aquela sala lá com mais de 100 menores. E menores infratores, todos eles presos, né? Presos. E eles fizeram tipo Isso é a Sua Vida, um arquivo confidencial. Tinha fotos da minha família, tinha histórias da minha vida. Que trica! Um cara tocando gaita igual ao do meu pai, que meu pai tocava. Fizeram uma música pra mim, poesia pra mim. Cara, assim, um negócio... Eu desabei a chorar de emoção. Assim, né? Uma homenagem e completa. aí começaram a falar, cara, Fabiano, aí vinha, eu falei, eu respondi perguntas, na verdade,
Eles leram os livros, então eles sabiam, conta aquela história, como é que foi isso, como é que foi aquilo e tal, e eu contando, né, do livro. Mas o mais legal são os feedbacks, cara. Tipo, teve um que chegou assim, aí no final terminou. Aí eu tinha um programa Conversa de Bar, o cenário todo era em volta de uma conversa de bar. Cara. Sim, eu lembro. Da Ubra TV e tudo mais. Isso, foi da Ubra, foi do Canal Bar, foi do Urbana. Andou bastante esse programa. E aí eles pegaram e fizeram essa homenagem. No final, eles vinham me abraçar, né? E aí, cara, os que mais assim me chamaram a atenção, né? Fabiano, tu pode assinar aqui pra mim a cópia? Porque a minha mãe precisa saber quem salvou a minha vida. Cara, aquilo ali, assim, até hoje me emociona impactante, muito. Cara. Se eu chorar aqui, eu sou chorão mesmo. E, cara, aquilo ali foi assim. E aí, os outros todos vindo, cara, obrigado. Eu vou sair daqui, eu vou buscar meu sonho. Pô, tu passou dificuldade, tu tá aqui. E, tipo, e eu até conto pra eles, cara, eu não tenho nenhuma história pra contar pra vocês. Eu não vou mentir aqui e dizer que eu passei fome, que eu não passei. Eu sempre tive amor da minha família. Mas eu passei dificuldades emocionais. Eu perdi meu pai cedo. Eu não queria chorar na vida da minha mãe. Eu, assim, tipo, não passei fome, mas passei perrengue. Já devolver compras no supermercado porque meu cartão não passou. Eu passei por coisas assim, né, cara? Mas eu não desisti em nenhum momento. E hoje, vocês estão dizendo que salvaram a minha vida, mas vocês é que salvaram a minha. Porque eu vivia no momento, né, que eu estava repensando o que eu fazia do jornalismo. Tá valendo a pena fazer isso, ser empreendedor nisso tudo. E, cara, foi um capítulo, assim, da minha vida que eu até postei isso nas redes sociais. Eu tenho até hoje a carta que eles fizeram. E foi o maior troféu que eu ganhei. Qualquer pressa que eu ganhei aí, nada paga esse tipo de coisa. Porque aí é aquela história que a gente falava, cara, alcancei meu objetivo. Né? Eu tô sendo referência para alguém para salvar a vida. Na segunda vez que eu falei, eu perguntei para eles quais eram os seus sonhos. Um a um. Aí alguns mais compenetrados, outros não. Mas um me chamou a atenção e falou, Fabiano, meu sonho é devolver o sorriso pro rosto da minha mãe. E tu me deu isso. Cara, demais. E teve um outro, que esse foi muito engraçado, que o cara falou, Fabiano, não vou te mentir. Quando me convidaram para vir para cá, eu li uma parte do teu livro, não li todo, e eu não tava afim de vir, mas me convenceram a vir aqui. E, cara, que bom que eu vim. Porque eu achei que ia ser só um cara chato que vinha falar aqui, e tu me devolveu a vontade de eu sair daqui e refazer minha vida. Que, cara, não sei o que cada um fez, se mataram, se roubaram, o que foi. Mas eles erraram e estão lá para corrigir. E eu, de novo, falei para eles no final, né, que, gente, depende de vocês para estar ali fora, que a segurança é igual no presídio. Passa por 3, 4 grades, aquela história toda. É um presídio, só que é para menores, né? Para menores. E eu, cara, eu já fui 2 vezes lá e na segunda vez foi interessante, porque eu palestrei na Feira do Livro online, numa sequência era o Fabrício, o Carpenejar, o Marcos, o Piangers e eu. E eles também podiam escolher um para ir lá. E eles me escolheram para eu ir lá. Eu fui. E eu fiquei assim emocionadíssimo também. Que foi essa vez do cara que falou, cara, achei que ia ser chato, não ia vir, mas que bom que eu vim, porque tu. Que história, então, cara, isso é o mais importante da carreira, velho. É tu fazer a diferença na vida das pessoas de algum jeito efetivo, para mudar a vida da pessoa, para ela ganhar, né, um novo sentido. E daí tu vai me perguntar, cara, e tu tá realizado? Não, velho, eu não tô ainda realizado. Eu quero mais isso, né? Poder levar. E aí, não sozinho, nunca sozinho, óbvio que eu tenho a minha, né, o Fabiano Brasil, que é o escritor, que escreve, que fala, enfim. E, aliás, eu até contei isso no outro podcast. Foi uma transformação que eu tive também, e aí talvez isso seja a maturidade. E até determinado momento da minha vida, cara, eu cuidava as palavras que eu dizia. O que eu ia falar, o que realmente eu pensava, eu dava uma maquiada para não atingir ninguém, ou para, mas como vão me julgar? Depois de um certo momento, cara, eu tô pouco me lixando porque acho, deixaram de achar. Eu vou expor a minha opinião. Né? Primeiro porque a vida é agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei se eu vou estar vivo daqui 10 minutos. A gente não sabe. Então, cada vez que você deixou de falar aquilo que você realmente pensa, pode ser que tu não tenha tempo para falar. Véio. E tu deixou de ser autêntico. E tu deixou de ser o que tu és. E muitas vezes a gente, às vezes, não é às vezes, quase todas as vezes, a gente vive pensando o que o outro vai pensar. Uhum. E não aquilo que tu quer fazer. Eu não vou fazer isso por causa de não sei o que. Não, mas aí vão me taxar disso, vão me taxar daquilo. Cara,
seja você mesmo, aproveita a tua vida. Eu sempre falo que a história do tempo, né? Que o tempo, se fosse dinheiro, nós teríamos 86.400 segundos, né, ou reais na conta. Todo dia de manhã, todo dia meia-noite, entra lá, 86.400 reais. Se fosse dinheiro, velho, a gente não ia deixar ficar R$ 1 lá, 1 centavo lá. Torraria gastar tudo. tudo. E com o tempo é a mesma coisa. E o tempo ainda é mais grave, porque o tempo que a gente investiu agora aqui não volta mais. Exato. Passou. Dinheiro tu recupera, tempo não, né? Quando vocês me convidaram para vir para cá, eu escolhi vir aqui para contar essa história. E por quê? Por que que eu tô investindo? Primeiro, cara, não tem coisa melhor que esse reconhecimento. Tipo, pô, cara, tu és um cara que eu quero ouvir, eu quero falar, que vai levar alguma coisa para alguém. A gente nem sabe quem tá vendo aqui, ouvindo agora, né? A gente falava antes também da rádio, né? A paixão do rádio é isso, cara. Tipo, às vezes eu falo uma frase lá de noite na rádio, cara, eu não sei onde eu tô chegando. Eu tô chegando em milhões de pessoas, porque assim, com todo respeito às pesquisas de Ibope, isso e aquilo, cara, não tem como tu mensurar que o tiozinho lá no interior de Erechim tá nos ouvindo. Exatamente. Teve um cara que me falou, vez, Fabiano, eu te ouço todo dia de manhã, pela internet, dentro de um trator, fazendo a colheita. Trator não, de uma máquina agrícola, de uma colheitadeira. Eu te ouço dentro de uma colheitadeira, lá Imagina. no interior de Erechim. Cara, tu tem noção de que tu tá? Fora caminhoneiros, viajantes, caras estão no carro te ouvindo de noite, né? Então, cara, a comunicação e esse troféu que eu ganhei com o Fábrica de Sonhos, e por isso que ele é, para mim, hoje, ele é o mais especial em função disso, da questão de retorno do que o meu trabalho trouxe. E até a gente falava antes, sabendo? E dá dinheiro. Cara, o livro não dá dinheiro. O livro te dá a oportunidade de tu levar a tua palavra ou a tua mensagem longe, e nesse caso, uma coisa totalmente inesperada. E, claro, não vai fazer negócio para não ganhar alguma coisa. A gente ganha, óbvio, mas o livro em si não dá dinheiro. Os meus livros, eles me pagaram, o meu salário para fazer meu livro são os patrocínios que eu vendi para poder lançá-lo. Ali você ganha uma grana, mas depois para vender, não. Você mais, tipo, aí lá já doou 10 livros. E é legal isso, né? Você levar conhecimento, levar comunicação, que a gente falava antes, né? E óbvio, né? Bom, Fabiano, não quer dizer que tu não erra. Não, cara, eu sou cheio de defeito, eu erro toda hora. E aprendo toda hora. Inclusive, curioso que eu falava hoje de manhã ainda que o erro, cara, tipo, se me perguntar hoje, Fabiano, o PoeStream completou um ano agora. Como é que foi, né? Foi fácil fazer? Não, cara, foi difícil. E não só foi difícil, como eu errei demais. Eu gastei 10 vezes mais do que eu poderia ter gastado se eu tivesse a experiência de ter feito isso. Mas como é que eu vou conseguir essa experiência? Só errando. Só indo lá, fazendo. Ah, Fabiano, então tem que só errar. Não. Aí eu lembro do meu avô lá, quanta coisa que meu avô me fala, até hoje, graças a Deus, eu tenho meu avô. O meu avô me fala que se eu tivesse ouvido ele, eu teria feito diferente. Mas não adianta, a gente tem que errar lá para ver, para realmente aprender e colocar na vida da gente. Então, cara, o mais legal da carreira é isso, é o reconhecimento pelo que tu faz e da forma que tu vai impactar a vida das pessoas. E aí vem o porquê, né, do futebol. O futebol, como eu disse, adoro futebol. Mas eu não me vejo mais fazendo futebol porque eu acho que ele não contribui como eu quero contribuir. Que é dessa forma, do cara me dizer lá que o que ele leu vai mudar a vida dele, ou o que eu falei. Eu sempre termino os programas na Guaíba falando: fiquem com Deus, cuidem-se, até amanhã, tchau, né? Aproveite a vida e tal. Porque é isso, a gente tem que aproveitar a vida, né, cara? O tempo é algo que é fantástico. E a gente tem que sempre fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, né? Eu sou muito assim, que a maldade, ela volta. E se falava muito na pandemia que as pessoas iriam mudar, agora com a pandemia. Cara, ninguém vai mudar coisa Não mudou nenhuma. nada. Quem é do mal é do mal. Os caras inventaram golpe, que vão roubar igual, cara, né? Facilitou ainda mais. O mal se renova. O mal se Tiveram renova, mais né? tempo, inclusive, para pensar. É. Então, cara, eu sou dessa opinião, assim. Hoje eu me sinto um cara realizado dentro do meu trabalho. Até eu botei no meu Instagram no Dia do Jornalista. Eu trabalho com que eu trabalho dentro de um sonho que eu sonhei. Eu queria trabalhar com isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava em banco, fiz administração antes, eu fui estagiário do Banrisul, mídia gratuita do Banrisul. E, cara, eu me lembro que quando eu trabalhava com jornalismo, o domingo à noite, até eu escrevi um texto que era Síndrome do Domingo à Noite.
Cara, eu começava a dar o Faustão, eu já dava uma depressão. Cara. Putz, Hoje é todos os dias, cara, isso que é o pior. Não, mas aí nada contra o Faustão, né? Porque o Faustão representava o final do domingo. O Fantástico, aí tinha o Profeta, morria de medo do Profeta, que é o personagem do Chico Anísio. Porque era o final, cara. Pá, que droga, tem que trabalhar amanhã. Cara, hoje não existe isso pra mim. Se eu tiver que trabalhar sábado, eu trabalho, domingo eu trabalho, mas com o que eu amo, com o que eu faço a diferença. E não mais perder o meu sábado e o meu domingo, e aí eu falo perder mesmo, porque eu perdi o que é mais valioso, que é o tempo de estar com meu filho, que hoje tem 16 anos, com a minha mãe, com meus pais. Eu me lembro que Dia das Mães, às vezes eu estava lá no Nordeste trabalhando e não estava Dia das Mães com a minha mãe. Ah, Fabiano, mas é uma data comercial. Cara, mas é um dia especial. Então, hoje eu procuro, meu filho não mora comigo, mora em Balneário Camboriú, e eu aprendi que hoje o que vale com ele, o que vale com a minha mãe, com os meus avós, com meus irmãos, é a qualidade do tempo que você tá. E ainda assim isso aqui atrapalha demais, que a gente fica com o telefone na mão. Toma muito tempo. Toma muito tempo, e eu juro que eu tô tentando largar ele um pouco mais, assim. Porque... E às vezes a gente nem se toca. Meu filho esteve recentemente comigo aqui, e eu tava conversando com ele e com o celular na mão. Eu pensei, só um pouquinho. Deixa eu aproveitar o guri aqui. Porque é a qualidade do tempo que a gente coloca. E a vida é isso, cara. É a gente aproveitar a melhor forma possível de fazer. Um dia que eu tô bravo, ou que eu tô triste, ou que eu tô chateado, é um dia perdido, porque eu deixei de produzir, deixei de passar uma energia boa para as pessoas, né? E o que não me faz um cara, como eu falei pra vocês, não me faz um cara perfeito. Pelo contrário, cara, eu erro todo dia, erro toda hora. Eu erro e aprendo, e vou errar muito mais, e vou continuar aprendendo muito mais. E eu acho que essa é uma coisa que eu não tenho mais, é o tal né, do ego, né, que hoje nesse nosso meio é o que mais atrapalha as pessoas. Elas querem, tipo, criar notícia a qualquer custo para ganhar clique. Não é para mim, velho. Tanto é verdade que o Poe Streaming hoje, ele completou 1 ano e tá longe dos grandes números, mas os números que ele tem e as impressões que ele tem, o alcance que ele tem, que encosta em 12 milhões em 1 ano, de forma orgânica, sem botar R$1, sem criar um factoide lá, um fake news, ou botar a manchete de uma coisa que não é para ganhar clique, velho, não é para mim. É contribuir de fato, é levar conteúdo sério. Até dia desse eu falo, cara, que coisa séria, né? O mendigo lá, né? Vergonha aquilo. Cara, eu não sei se o mendigo tem Instagram, mas se tiver, deve ter milhões de seguidores. Cara, um cara tem mais de 10 mil seguidores. Um troço nojento lá, sei lá se a mulher é doente ou não é, enfim, é problema deles. E óbvio que, Fabiano, não quer dizer que tu não olhou, não achou engraçado. Não, cara, foi engraçado todo o processo, porque envolve uma traição, o cara era bombado, falou com o mendigo, a mulher não sei o quê, e o jeito que o cara falou lá foi aliás, a forma como algumas emissoras explanaram isso também é uma vergonha pro jornalismo. Porque isso não é notícia, né? Vai ser uma vergonha. Mas enfim. Então eu tenho que criar um factoide com o mendigo, eu tenho que cair no estúdio, tenho que bater a cabeça, xingar alguém, brigar, dar um soco na cara de alguém para ganhar clique ou ter seguidor. Velho, se é para isso eu não quero. Eu quero ter um trabalho sério. E hoje a gente tem isso lá no Poe Streaming. E na Rádio Guaíba a gente faz também os debates que são todos eles feitos com conteúdo para realmente fazer a diferença. De alguma forma, a gente fala lá de saúde, fala de política, num horário que era um horário praticamente nulo de audiência, e hoje o Contraponto é uma referência dentro do debate noturno da Guaíba. Então, cara, é um trabalho de 3 anos, né? Entramos no 4º ano do Contraponto. Então, eu tenho isso muito claro na minha vida. Que mais fases me chamem, que mais pessoas me encontrem na rua e falem, cara, que tu disse, depois daquilo as coisas mudaram. Esse é o objetivo. E óbvio, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não gosto de dinheiro. Se tudo isso que eu estou fazendo ainda me traz o retorno financeiro para me dar condição de dar uma vida melhor para meu filho, para minha família, para minha mãe, para minha esposa, para eu ter um carro bom para andar, para eu viajar a hora que eu quiser, óbvio que eu quero isso. E eu trabalho para isso. Mas onde tu consegue colocar o teu objetivo de vida, a tua missão, né, como a gente coloca, a gente tem na empresa isso, de informar e agregar credibilidade na vida das pessoas. E ainda assim você ganhar dinheiro, que não há mal nenhum, as pessoas têm vergonha de falar dinheiro, de quer ganhar dinheiro. Cara, isso é uma ambição positiva. Eu não fico garganteando para ninguém. Tenho as minhas ações solidárias que faço, não fico falando para ninguém.
E não precisa falar, graças a Deus, até eu sempre agradeço ao Carlinhos Klein, que é diretor da CDL e proprietário da Via Condotti, que me veste, inclusive. Boa, veste nós também, hein? Veste nós aí, homem. Precisando de uma camisa igual essa do Fabiano, hein, cara? Pensou, uma camisa Pro dessa Lucas, aí? pro Douglas, por favor, GG. Via Condotti. Sendo da Via Condotti, pode ser até PP, é isso? Tudo a Eu gente improvisa, né? aí. Então, a Via Condotti, cara, o Carlinhos Klein ele me levou pro Rotary Club, né? Hoje eu faço parte do Rotary Club Porto Alegre, lá do Independência. E a gente faz um trabalho muito legal em meio de outras pessoas, né, que são do Rotary. E aí, por isso, até eu tinha uma coisa, não, vou falar que eu fiz para não acharem que eu quero me promover em cima da solidariedade, né? O que eu chamo até uma pauta que eu já fiz lá na Guaíba, solidariedade velada vale a pena. Eu era contra isso. Só que, velho, aí vem de novo aquela história que eu falava, vou me importar com o que o outro tá achando ou vou fazer a minha parte e empolgar alguém para fazer a mesma coisa, ou motivar alguém? Eu brinco que o Marcelo Campos, que é um grande irmão, foi assessor de imprensa do Fernandão há muito tempo, fotógrafo, um grande amigo. Eu falo com o Marcelo que ele me deixa com vergonha que todo dia, 6 da manhã, ele posta na academia. Cara, só que eu vou dormir muito tarde, não tem como ir às 6, mas eu fico com vergonha. Pô, o Marcelo tá lá e eu não fui na academia, não fui correr, não fui caminhar, e poderia estar fazendo isso. A questão da solidariedade é a mesma coisa, né? De você postar, não, eu fiz, tá aqui, ó. Não vai expor a pessoa, você mostra o que você fez, não tira foto do cara lá que tá morando na rua, porque ele não quer estar morando na rua, ele tá lá por uma condição da vida. A gente pode fazer a nossa parte, né? E eu sou muito daquela história também que não você dá o recurso pro cara ir atrás e não dá de mão beijada. Na verdade, eu estava em São Paulo semana passada e andei de trem para baixo para cima lá. E nos trens eles falam, não comprem nada de quem tá aqui dentro ou deem ou doações, porque senão a pessoa vai estar sempre lá para fazer isso. E esse não é o objetivo, é tirar a pessoa. As pessoas, infelizmente, que estão na rua hoje, isso é informação, a Prefeitura de Porto Alegre, o governo do estado, não só daqui, do país inteiro, façam uma pesquisa. Esses dias falava com o prefeito Sebastião Melo, em Porto Alegre, o prefeito falou, Fabiano, as pessoas vão na rua, a Defesa Civil, as entidades assistenciais, vão lá na rua buscar o cara que mora na rua para levar para um abrigo, eles não querem. Porque na rua eles ganham mais coisas. Então, para a gente tirar essas pessoas da rua, e aí já misturei política, para tirar as pessoas da rua, a gente tem que dar a pá para ele trabalhar, obviamente no sentido figurado, e dar oportunidade, e não fazer com que ele fique na rua. O Índio Ben tem um personagem dele que é um mendigo, né? E ele brinca com sátira, né? Ele faz uma sátira, mas é verdade. Ele fala assim, é bom ser mendigo, porque eu não faço nada, durmo o dia inteiro e as pessoas vêm me dar comida ainda. E eu não vou esquentar minha cabeça para quê? Eu vejo as pessoas correndo, eu tô lá dormindo, daqui a pouco vem alguém me dar uma comida. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu gosto de fazer solidariedade, faço, né? E aí eu vou citar 2 grandes amigos que eu sempre que posso também ajudo, que é o Paulo César Tinga e o Dunga, né? Baita trabalho. Seleção do Bem Seleção do Bem 8 do Dunga, e o Fome de Aprender do Tinga, que são caras que fazem um trabalho fantástico. Eu sempre que posso eu ajudo o Dunga lá, o Tinga, eles me convidam e eu vou, porque é um trabalho fantástico para ajudar essas pessoas que estão em vulnerabilidade, ou principalmente, cara, uma coisa que me move muito, assim, que são crianças e idosos. Porque a criança não tem culpa de estar ali. E o idoso, às vezes, foi abandonado. Né? Então, a gente, assim, pelo menos eu privo muito de ajudar essas instituições e essas pessoas de vulnerabilidade, graças a essa condição que o trabalho dá. Né? Se você ganha, você devolve isso como assistencialismo. Primeiro que o bem, esse bem que você está fazendo, te dá uma sensação, né, cara, de dever cumprido. E aí, vou misturar com religião, velho. Religião, todas elas são boas, todas elas têm as suas missões, mas a melhor religião que tem é a religião de fazer o bem sem ver a quem. Que é o slogan, né? Sim. Mensagem do Rotary Club. Sim. Fabiano, nosso tempo tá estourando já. Já, cara, nem falei nada. Mas, enfim, nos resta primeiro te parabenizar esse tempo, né, cara? por Corre esse pra caramba. baita trabalho. Né? A gente veio aqui para falar de jornalismo, para contar história, e o Fabiano não só contou história aqui, não apenas eu, mas deixou uma grande mensagem, né? Até para
outras pessoas, pra gente também. Então, te parabenizar, porque isso tudo é resultado da pessoa que tu é. Obrigado, né? cara. Da pessoa que tu construiu, né? Eu falo que as coisas são construção, a gente vai construindo, e hoje o que tu faz, o que tu vive, e esses reconhecimentos, eles são resultados da pessoa que é o Fabiano Brasil. E também te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que tenha gostado, para que a gente possa convidar mais vezes, tu aceitar de novo. E rapidinho agora pra gente encerrar, as tuas redes sociais e o Postream. O Postream, então, né? O pessoal pode se inscrever no YouTube. Bota lá Postream, já aparece o canal no YouTube. O pessoal pode se inscrever lá. E nas redes sociais é tudo Fabiano Brasil, né? Fabiano Brasil Oficial no Instagram, F Brasil Real no Twitter, Fabiano Brasil Oficial no Facebook, tem o site, fabianobrasil.com.br. E o Postream também pode botar no Google Postream, que também aparece o site, e lá tem os links todos, né? Para o pessoal acompanhar. E, cara, só agradecer a vocês pelo convite, para mim é honrado. Como eu disse para vocês, quando eu sou convidado, eu nunca neguei para ir em lugar nenhum, para bater papo, entrevista, enfim. Porque esse é o maior reconhecimento que a gente tem, né, cara? De poder contar um pouquinho de história. E eu me lembro que acho que uma das primeiras vezes que o Douglas falou comigo, falou, cara, tu és uma referência pra gente. Aquilo me assustou, no sentido, cara, eu sou uma referência. E hoje eu ainda pude explicar. Hoje você explicou. O motivo, E, cara, isso é fantástico, né, velho? É uma coisa que eu acho que todo mundo quer ser referência pra alguma coisa. Ou pra alguém. E eu me sinto honradíssimo, né, de ser considerado assim por ti. Acho que tenho muito ainda que melhorar para me tornar ainda mais referência, mas ao mesmo tempo eu também sei, né, do quanto que foi importante cada um dos degraus que eu tive que subir, né, todo mundo, como é que é aquele, tem uma frasezinha, né, todo mundo só não vê, como é que é? Ninguém vê os tombos que eu tomei, mas vê a espumante que eu tô tomando. Normal. E, cara, não foi nada fácil, mas eu vou dizer que vale sempre muito a pena quando a gente tem esse tipo de recepção de vocês, convite para estar aqui para falar do que eu vivi. Então, isso é... só agradecer, cara. Deus livre, só agradecer legal, mesmo. Honradíssimo. Obrigado aí pela Lucas, participação. a nossa rede social, por favor, e a tua também. Boa, pessoal, olha só, se vocês ainda não seguem a gente lá, a gente teve que... Eu podia olhar pra câmera, olhei pra você. A gente teve que mudar, a câmera ali. A gente teve que mudar porque uma galera tá fazendo um trabalho bacana aí, o podcast deles é Arena Podcast, e nós somos Arena Esporte Clube. Então a gente mudou o nosso arroba lá, agora é @Arena Esporte Clube PDC. Digita lá que vocês vão encontrar a gente tanto no Facebook quanto no Instagram e também no YouTube. E depois vocês vão conseguir encontrar esse conteúdo também no Deezer e no Spotify. Muito bom. Obrigado, Douglas. Muito obrigado, eu que agradeço. Sucesso aí, Fabiano. Obrigado. Essa jornada aí no Postream, no Contraponto, e que possa aparecer mais vezes aí com a gente. Conta comigo sempre, me convidem. Querem um cortezinho aí pra fechar? Vou contar uma historinha rápida. Boa. Cortezinho. Cortezinho a gente aceita. Teve a vez que eu entrevistei um mudo na Copa do Mundo, acho que foi a Copa da Alemanha. A Copa da Alemanha, eu não fui pra Copa, né? Eu fiquei aqui, eu era o repórter da torcida, o que os caras estão fazendo. E aí eu pensei, não vou pra um bar pra fazer entrevista, né? Bar todo mundo faz. Eu vou pra rua. Então eu entrei num ônibus primeiro, né? A unidade móvel da Guaíba me deixou numa parada, peguei o ônibus, ele foi seguindo. E o Brasil jogando e eu entrevistando os caras dentro do ônibus. E aí, o que tá fazendo? Não tá vendo a seleção? Que seleção? Os caras nada, nem sabiam e tal. E beleza, mas isso eu entrei no ar. Daí parei, fui pra unidade móvel da Guaíba de novo e a gente começou a rodar. Ouvindo a rádio, né? O Haroldo me chamava da Alemanha. Aí daqui a pouco eu tô na Venâncio Aires ali do carro, a gente andando. E o Haroldo de Souza, chama pra Porto Alegre. Vem lá, Fabiano Brasil, onde é que tu anda? O cara, para aí, eu vou descer aqui na Venâncio mesmo. Cara, a cidade é vazia, né? O pessoal vendo o jogo da Copa. E eu tenho um cara varrendo. Daí, esse é o cara. O cara da Melhor, vou entrevistar ele. Não, eu tô aqui na Venâncio Aires, a rua tá vazia, não tem carro, não tem nada, o pessoal vendo o jogo. E tem um cidadão que tá varrendo a rua aqui. E aí, meu irmão? Não tá acompanhando a seleção? Ele, aí o jogo, a seleção... e aí nisso vem uma gritando... Ele é mudo, desesperado, cara. Que barulho. Eu, cidadão aqui, não entendeu a pergunta, Haroldo. Ficou aquela... Esse então foi o nosso Fabiano Brasil, nosso entrevistador de mudos. Valeu, gente. Obrigado.